Choveu aqui, gente. Paraná tá com estiagem muito forte. Tô bem feliz que tá chovendo hoje. Gente, tudo bem? Tá bem escuro hoje porque tá super nublado, então acho que a iluminação não vai ficar muito boa, tá? Mas eu vou fazer o possível. A gente vai fazer uma aula hoje com muitas pesquisas, mas eu vou ajudar vocês, tá? Podem ficar tranquilos. A gente vai pegar a parte de ciências lá, parte de biomas que vocês viram, tá? Lembram disso? E só que antes de tudo, eu quero colocar aí o caça-palavras na minha frente, que eu tinha pedido lá do caderno de atividades, né? Pra gente pesquisar, pra vocês olharem se vocês terminaram tudo, se vocês conseguiram encontrar todas as coisas, tá? E esse caça-palavras, ele pedia para que vocês buscassem expressões que tivessem a ver com a questão climática, né? Então, tá aí na minha frente agora, e vocês vão perceber que na horizontal devem ter encontrado a expressão de pressão atmosférica, né? É a única que tem na horizontal. E na vertical, vocês tinham precipitação, que começa ali no mesmo P do pressão atmosférica. Aí vocês têm temperatura, mais ali para a direita do precipitação, né? Movimentos do ar, que é aquela grandona, e umidade, beleza? Então, tudo que tá aí é com relação ao clima, tá? E daí você vai me perguntar assim, mas prof, a gente não tá falando de vegetação, por que você tá falando de clima agora? Eu tô confuso, o que tá acontecendo, por que você tá fazendo isso? Então, a gente tem visto clima e vegetação juntos porque eles são indissociáveis, basicamente. Quer dizer que eles estão juntos o tempo todo, tá? Assim como relevo e hidrografia têm uma ligação muito próxima, o clima e a vegetação também. Não quer dizer que um clima tropical vai ter sempre só um tipo de vegetação. A gente vai ver isso daqui a pouco, inclusive. Mas ele tem uma ligação muito boa. Então é bom a gente ir indo e voltando em alguns conceitos para que isso fique na cabeça de vocês, tá? Então, assim, na aula passada, no vídeo passado, eu pedi para vocês cortarem uma imagem do material de apoio e colarem no caderno. Vocês lembram disso? Vocês lembram qual era? Sim, tô ouvindo daqui. Sim, professora Caatinga. Isso mesmo, tá? A Caatinga. Então, agora eu vou querer que vocês voltem até o material de apoio e recortem outras 3 cartinhas. A Floresta das Araucárias, a Floresta Atlântica e o Cerrado, tá? Mas é só para cortar e não é para colar ainda. Dá pausa, vai lá, corta e volta aqui. Já terminaram? Então, como eu falei, a gente vai fazer algumas pesquisas hoje, tá? E a gente vai usar o caderno de vocês para registrar o resultado dessas pesquisas, tá bom? Como eu não sei como é o caderno de vocês, eu não posso dizer exatamente como você deve organizar a sua imagem lá, tá? Mas eu vou colocar uma imagem aí na minha frente de sugestão, mas, como eu comentei, eu não tenho como olhar o caderno de vocês, então não sei se tá assim. Se tiver alguma dúvida de organização, nesse momento, pede para alguém aí de casa uma sugestão, alguma coisa assim, tá? Então, assim, vocês têm essas 3 recortadas e tem aquela que tá colado. Abaixo ou ao lado daquela que está colada já, que é da aula passada, que é da Caatinga, vocês vão pesquisar 3 coisas. Eu vou colocar aí na minha frente, mas eu vou falar também. Então, características do clima tropical semiárido, que vocês encontram na página 25. Os estados, unidades federativas do Brasil que possuem o clima semiárido, vocês encontram isso na página 24 no mapa. E
quais são as principais ameaças que essa formação vegetal sofre, que tem lá na página 12 do livro de ciências, tá? Então, eu vou continuar deixando essas questões aí na minha frente, vocês vão fazer a pesquisa e vão registrar no caderno, tá? Depois que terminar da caatinga, você volta aqui que a gente vai ver se tá tudo certo, beleza? Dá um pause e vai lá. E daí, já terminaram? Mesmo? Olha lá, hein? Não tenta me enganar, hein, cara? Então, vamos às respostas, tá? A primeira era para falar das características do clima semiárido da página 25. Então, o que vocês encontraram é que esse clima, ele é caracterizado por apresentar temperaturas elevadas e escassez de chuvas, a quais ocorrem em um curto período do ano. Tem pouco tempo do ano que chove, tá? As unidades políticas administrativas, né, que eu pedi para vocês identificarem, nas quais esse tipo de clima predomina, tem longos períodos de seca, de estiagem, tá? Sofrem constantemente com isso, beleza? A 2, estados, unidades federativas do semiárido: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Piauí, tá? Vou deixar aí na frente que eu acho que fica mais fácil, vocês podem dar pausa. E principais ameaças: o desmatamento por conta da criação do gado, por causa da produção de lenha, carvão e tudo mais, e os usos de agrotóxicos também. São os principais agentes ameaçadores da caatinga, tá? Terminaram, fizeram essa pesquisa da caatinga, tendo tudo isso organizado, tá? Já ajuda na hora de estudar, beleza? Então agora nós vamos fazer praticamente a mesma coisa com a floresta das araucárias, tá? Daí você vai me perguntar, e por que é quase a mesma coisa? Porque uma das pesquisas acho que você vai ter que fazer na internet, tá? Não vai ter no livro diretamente. Mas, bora lá comigo? Então, primeiro, você deve colar a cartinha da floresta das araucárias no seu caderno, tá? Da forma como você decidiu organizá-lo. Tá coladinho já? Se não tá, dá uma pausa, volta aqui. Estando colado, vamos dar uma olhada no que a cartinha de geografia fala com relação à floresta das araucárias, tá? Então, a floresta das araucárias, também conhecida como Mata das Araucárias, é uma formação vegetal constituída de pinheiros brasileiros chamados de araucárias. Esse tipo de vegetação é encontrada principalmente no sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical. Então, é o clima da região que eu moro. Não sei exatamente onde você mora, mas é o clima aqui de Curitiba, tá? Então, vocês perceberam que o clima predominante é outro? A gente tava lá com o semiárido e agora a gente tem com o subtropical. Então, a gente vai ver as características dele daqui a pouco, porque agora vocês vão fazer uma pesquisa aproximada. Vou deixar as questões aí de novo e vocês vão fazer a seguinte pesquisa. A característica do clima subtropical, tá? Que também tá na página 25. As unidades federativas do Brasil que possuem o clima subtropical, que também está na página 24 naquele mapa. E a questão que vocês vão ter que pesquisar na internet, eu acredito, qual é a árvore símbolo da floresta das araucárias, tá? Dá pra ter uma noção na cartinha mesmo, beleza? Mas, se você não encontrar, não conseguir interpretar, vai fazer uma pesquisa e na hora que a gente vê aqui a resposta daqui a pouco, você vê se acertou, tá bom? Dá um pause, faça as questões e volta aqui pra mim. Bora? Clima subtropical, que é bem hoje tá muito assim. Apresenta temperaturas mais baixas do Brasil, tá? E chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo. Recebe esse nome porque predomina nas áreas localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio. No entanto, né, eu falo que tem chuvas distribuídas o ano todo, mas a gente tá em período de estiagem, tanto que tô bem feliz que tá chovendo, assim, tá?
Sobre os estados e as unidades federativas, tem um pouquinho em São Paulo e daí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a terceira questão é do pinheiro do Paraná, a Araucária angustifolia, ou pinheiro do Paraná, tá bom? Se você quiser fazer um desenhinho dele no seu caderno, pode ficar bonitinho também, tá? A próxima pesquisa será sobre a floresta atlântica e ela segue a mesma linha da primeira pesquisa que nós fizemos hoje, tá? Então, primeiro, cola a cartinha da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica e vamos ler o que está ali dentro da cartinha do material de geografia, tá? Então, é formada por uma grande variedade de plantas de pequeno e grande portes, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e é conhecida como Mata Atlântica. Essa formação vegetal é típica de clima tropical. Ela chama Mata Atlântica, gente, porque é a floresta, o tipo de vegetação do litoral. Como o nosso litoral é com o Oceano Atlântico, por isso ela chama Mata Atlântica, tá? Pesquisa. Primeira, características do clima tropical, que tá lá na página 25. Na 2, quais são os estados ou unidades federativas que possuem o clima tropical, que tá na página 24 no mapa. E quais são as principais ameaças que essa formação vegetal sofre, que tá lá na página 13 do seu material de ciências, tá? Dei uma pausa e volta aqui. Essa é capaz que vocês demorem um pouquinho mais, porque tem muitos estados dentro do clima tropical, tá? Voltaram? Então, vamos às respostas. A primeira, quais são as características, né? Então, o clima tropical, ele tem temperaturas elevadas durante todo o ano e 2 estações definidas. Inverno seco, de maio a setembro, e verão chuvoso, de outubro a abril, tá? Essas são características gerais. Os estados, esses são muitos, tá, gente? Por isso eu já vou deixar escrito aí na minha frente. Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Piauí. Muito, né? A gente já vai falar por que tem tantos assim, né? Ou o que a gente pode aprender com essa característica. As principais ameaças. Atualmente, resta cerca de 12% da cobertura original da Mata Atlântica, porque é a região por onde chegaram e o nosso país foi colonizado e tudo mais. Então, é a região onde você tem mais pessoas morando e que sofrem, consequentemente, com essa ação humana o tempo todo de poluição, de desmatamento... enfim, tem uma série de problemas ambientais por aí, tá? E daí, deixa eu me hidratar com um chazinho. Vocês percebem que muitos estados, né, mais o Distrito Federal, tem pelo menos um pedacinho do que é classificado como clima tropical. Isso me faz lembrar um pouco de uma música do Jorge Benjor. Eu sempre lembro, tá, de músicas. Que é aquela: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, fevereiro tem carnaval, e daí vai, né? Embora a música não seja totalmente correta, porque o Brasil não é somente tropical, a maior parte do nosso território está localizado entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Isso significa que está numa zona tropical, tá? Então, por isso... fala-se muito que o Brasil é um país tropical, porque ele é predominantemente tropical, não somente tropical. Dá pra entender? Acho que dá, né? E entenderam? Aí você vai pensar assim: acabou, né, professora? Tá bom já. Não, mas tá acabando, tá quase acabando. Agora, eu quero que vocês façam a mesma coisa com a imagem do cerrado, tá? Beleza? Cola lá e... a gente vai pesquisar somente uma coisa aqui, tá? Por que, professora, que as outras foram 3 e agora é um só?
Porque o clima que predomina no Cerrado também é o tropical. Lembra que eu falei que o tipo de clima tem relação com a vegetação, mas não quer dizer que só vai ter um tipo de vegetação? Então, esse é um caso aqui no Brasil. Então, o Cerrado, vamos dar uma lida na cartinha, né? Ele é uma formação vegetal composta por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, com troncos e casca grossa, galhos retorcidos e folhas pequenas. Esse tipo de vegetação está presente principalmente na porção central do território brasileiro, no qual predomina o clima subtropical, o clima tropical. Como as respostas da questão 1 e 2 seriam a mesma, eu não vou fazer vocês escreverem isso de novo, porque não tem necessidade. Mas eu quero que vocês vão lá no material de ciências e pesquisem lá na página 14 quais são as principais ameaças que essa formação vegetal, esse bioma, sofre. Beleza? Vai lá, já volto aqui. Ai, coçou meu pé. Então, o que vocês encontraram lá? Vocês encontraram que as maiores ameaças estão ligadas ao desmatamento para a criação de gado e para o cultivo de planta, mas é que a soja principalmente. A soja é um problema ambiental no Cerrado, tá? A mineração, o aumento da população na região são as principais ameaças também junto, né? E hoje a gente tem menos de 20% desse bioma que está bem preservado, tá? Então, vocês encontraram isso tudo? Se vocês encontraram isso, tá tudo certo. Se não, dá um pausa, volta um pouquinho, dá um pause e arruma. E isso é isso por hoje, tá? Semana que vem tem mais, continuem em casa, não saiam, tá? Não fiquem saindo pra rua. E cuidem dos seus, assistam umas coisas legais, não coisa legal, né? A professora fala certo. E é isso. Beijo, tchau!